E todo esse conteúdo é graças a JA Rio Militar. Se você é policial, trabalha na área de segurança pública ou privada, ou é operador de airsoft, você vai gostar muito dessa loja. Lá você vai encontrar coletes de qualidade e ótimo custo-benefício. Mas para quem gosta da área de aventura, também vai encontrar cutelarias, mochilas, o link está na descrição do vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Desbravatube. Para quem não sabe, eu sou policial militar, trouxe um colega meu de serviço, só que ele sabe um pouquinho a mais do que eu sobre rádio amador. Não, brincadeira, o cara sabe muito mais. Então eu trouxe aqui para ele tirar a minha dúvida e a sua também. Fica até o final. Algumas perguntas que o pessoal faz aqui no canal é o seguinte: rádio amador, primeiro, tem que ser homologado pela Anatel. Ou eu posso pegar qualquer rádio e sair usando aí? Eu tenho que ter uma licença? Como é que funciona? Na legislação, fala-se, né, em rádios homologados. Por quê? Porque vai garantir, né, que esteja operando na frequência correta, na potência correta. Então quer dizer que nem todos os rádios, esses aqui, por exemplo, nem todos estão certificados pela Anatel? Não. Nós podemos falar que desses aqui que a gente tem aqui, o único homologado seria esse aqui, que é nacional. Olha, rapaz, que latado! Sério mesmo? Isso. Esse é o famoso DEP 450 da Motorola. O antigo EP 450. E como é que eu faço, por exemplo? Porque eu tenho um rádio aqui, por exemplo, que não é homologado pela Anatel. Tem como eu consertar isso aí? Você pode até tentar a certificação dele, só que, digamos que não vai compensar, né? Vai ser um processo caro e talvez ele não passe. Eu preciso fazer um curso? Como é que é? Tem um lugar que eu faço um curso ou faço curso online? Existem vários locais que fornecem desde cursos gratuitos, né, até onde você possa estar, né, fazendo o curso e pagando. Mas é uma exigência? Eu tenho que ter o curso? Você não precisa ter o curso, você pode estudar por conta própria. A Anatel não fornece curso, ela simplesmente libera a prova para você fazer. Você faz o cadastro. A prova, eu não sei exatamente como está na pandemia, mas eu sei que o agendamento é online, mas acredito que a prova seja presencial. Almeida, é o seguinte, cara, a burocracia é grande. Isso. E tem um motivo. Isso. Você pode explicar pra gente aqui qual que é o motivo de tanta burocracia para poder usar um rádio desse? Concordo comigo que seria uma bagunça se não houvesse uma regulamentação para dizer você vai usar essa frequência, você um vai entrando usar... na frequência do outro. Exatamente. E aí causaria um prejuízo enorme para serviço prioritário. Por exemplo, o nosso serviço policial militar, bombeiro, SAMU, todos esses serviços utilizam o rádio como uma forma de comunicação prioritária, primária. Então, causaria um prejuízo se alguém estivesse operando na frequência dele naquele momento que ele necessita utilizar, e aí inviabilizando a comunicação. Então, por isso, há uma regulamentação muito, assim, rigorosa para poder evitar, né, tentar evitar e coibir, né, que se use de forma clandestina. A exemplo, a gente pode falar dos baofengs, né? Os baofengs, eles têm uma potência muito alta, operando na faixa dos 400 MHz, por exemplo, que seria aquela faixa dos talkabout, por exemplo, aquelas frequências de 1 a 22, aquela faixa ali, você só pode atuar nela com cerca de meio watt de potência. Um baofeng desse aqui tem 8. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi melhor. Esse baofeng aí, pelo fato dele ser potente, ele pode causar algum problema de interferência em outros equipamentos primários e por isso, nessa faixa de frequência que possivelmente ele poderia atuar, a Anatel vai verificar que ele é incompatível para a faixa e não vai liberar. Ah, tá. Então, para mim homologar um rádio na Anatel, ele tem que ter uma potência compatível com a legislação. Exatamente. Não é qualquer rádio que eu vou conseguir homologar. Exatamente. E eu também tenho que ter um certificado. Para você operar, você precisa, no caso, tirar o seu indicativo na Anatel. Você precisa ir lá e tirar o indicativo de classe A, B ou C. No caso, a gente, na verdade, fala C, B ou A, né? Que é nessa sequência. A partir de 10 anos de idade, você já pode tirar o seu indicativo nível C.
de classe C. E a partir de 10 anos de idade até 18 anos, se você quiser migrar de C para B, aí você precisa passar 2 anos nessa categoria. E se for maior de 18, já pode entrar direto na B. E se você quiser entrar depois na A, na classe, fazer o teste e entrar na classe A, você precisa passar, no mínimo, se eu não me engano, 1 ano de classe B. Qual que é a diferença entre essas classes? É a prova, basicamente, né? A prova de nível C, ela vai te exigir a ética e a questão de... É o mais básico. Isso, é o mais básico. Já na B, você precisa ter mais conhecimento de eletrônica básica, essa parte de conhecimento da reatância, indutância, essas questões para você mesmo até sanar as panes do seu rádio. Você consegue, se você tiver um bom desempenho nessa área, você consegue até desenvolver radiotransmissores do zero. Olha. Então você vai ter que ter uma base boa de eletrônica e recepção de código Morse. Você precisa entender uma quantidade de caracteres em relação na prova vai ter uma quantidade de caracteres, você tem uma porcentagem para acertar. E já na classe A, você precisa saber transmitir o código Morse. Então a A é o nível mais hard. Exatamente. Ali o cara já tem um conhecimento técnico, já, né? Isso. Cara, eu vejo isso muito em filme de sobrevivência, né? A galera, assim, às vezes, numa situação de catástrofe, o rádio acaba sendo a última solução. E por que isso, hein? É porque, na verdade, a comunicação, ela é crucial, né? Se você estiver numa situação de emergência, o que você vai buscar primeiro? É comunicar, né? Comunicação, informar alguém que possa te socorrer. E o rádio, ele tem essa versatilidade. Um rádio desse de 8 watts, se você tiver o indicativo para poder operá-lo e acesso a uma repetidora, você fala por muitos e muitos quilômetros. E o que acontece nessa questão de você estar no meio do nada e você... minha salvação é um rádio. Não vai pegar celular. Não vai ter como você fazer nada ali se você não... Vamos dizer que você está no meio do nada e você sofre um acidente que te incapacita de locomoção. Se você não tiver acesso a uma comunicação, você vai ali perecer, já era. Né? Dessa forma. Tem denúncia de que um certo rádio em tal frequência está atuando de forma clandestina num local e aí está causando problemas num serviço primário. Vamos dar um exemplo aí, na polícia. Aqui em Caldas Novas existe um rádio desse causando problema. Aí vem-se aqui fazer um estudo, né? E no momento que faz a transmissão clandestina desse equipamento, consegue-se ter uma noção de onde está. Uma noção ali. E ali, se eu pegue a bordo um cara com um rádio desse, naturalmente eu vou imaginar que seja ele. Ele tá enrolado, né? Esse vídeo aqui é para a gente ter uma orientação geral. Mas você vai ficar no compromisso aí de explicar como é que configura esse negócio aqui. Como é que eu vou saber para me comunicar com o outro, né? E evitar entrar em outras frequências aí que, né? Na verdade, todo HT, todo não, né? A parte alguns que não tem visor, não tem configuração manual. Você precisa ligar ele num computador, igual um exemplo esse Motorola. Você tem uma interface de comunicação entre esses rádios e o computador, que geralmente a gente chama de serial. É uma interface que vai ligar o seu rádio no computador e você vai, através de um programa, passar a gente chama de firmware. Vou tirar uma dúvida aqui que pode ser a de vocês também. No caso, você está falando assim, por exemplo, na Polícia Militar, se você for configurar um rádio aqui para pegar aqui o 26º, que é o nosso batalhão, viva, abraço aí, galera. Se for pegar aí do 26º, você vai ter que fazer toda essa configuração, ligar isso aqui no computador e tal, para poder configurar. Exato. O que é diferente do acampante, né? No caso do acampante aí, é mais simples, né? Ele configurar, vamos supor, um HT em outro, por exemplo. Às vezes no acampamento no caso, ele vem geralmente com uma memória limpa. Você colocou o canal aqui 1 e o canal 1 aí, ele vai falar um com o outro, certo? Entendi. Então é bem simples, então. Para colocar um com o outro é mais simples. Você pode usar o modo de digitação da frequência aqui, né? A frequência manual, você coloca aqui no modo de digitar a frequência e você vai digitar 6 números. Se você digitar os 6 números iguais aqui, e aí eles vão falar entre si. Então é bem simples mesmo, né? Ou coloca no mesmo canal,
ou na mesma frequência. Ou digita a mesma frequência. Exatamente. De 6 números, né? No Baofeng, no caso, são 6 números. Para configurar de forma simples, eu preciso selecionar, né? No caso, a frequência igual tanto em um quanto no outro. A exemplo aqui, eu vou selecionar os 140 MHz na faixa do VHF de um lado e 140 de outro. Eu falando de um lado, vai ser ouvido do outro e vice-versa. A mesma coisa acontece na faixa do HF, 400 MHz, 460 em cima de um lado e de outro. O mesmo procedimento deve ser feito caso o rádio esteja em modo de canais, né? No cantinho aqui, ó, direito, vocês vão perceber uns números, são números dos canais. Eu preciso selecionar então o canal igual tanto em um quanto no outro. No caso, eu vou selecionar aqui o canal 1. Eu coloco o canal 1 no rádio da esquerda e o canal 1 no rádio da direita. E assim, eles vão estar falando entre si. Isso é o geral para o Baofeng, né? Já para outros rádios existe uma certa diferença. Por exemplo, esse aqui tem uma programação de 22 canais. Eu vou pegar aqui e vou trocar. Por exemplo, colocar o canal 1 aqui, canal 1 no outro. Vou falar de um para o outro. E esse daqui já tem 16 canais, mas eu só consigo fazer a programação dele através da interface do computador, que lá eu vou no programa e configuro esses 16 canais na frequência que eu gostaria. Legal. E aí, aqui só por curiosidade, a interface que a gente utiliza, com vários tipos de cabo, que é o conector que converte USB para serial e você liga na ponta os tipos de rádio. Olha, rapaz, o trem aqui é tipo o Tony Stark, o cara aqui, entendeu? O cara sabe, manja demais. Tem uns rádios aí mais robusto aqui, igual esse daqui, que você falou aqui que é o homologado, Isso. Que é o brasileiro. E tem esse daqui que é mais slim. Me explica aqui sobre esse rádio aqui, meu irmão. Boa. Esse aqui é um rádio produzido pela Xiaomi. Ele é importado e ele possui operação na faixa dos 400 MHz. Se eu não me engano, 409 na baixa potência e 430 até 440, se eu não me engano, na faixa na alta potência de 3 watts. Então, para o leigo, qual que é a diferença entre esse e esse? Eu posso usar esse aqui? Isso aqui é homologável? É homologado? Bom, ele pode até ser homologado, acredito que possa passar pelo processo, mas de qualquer forma ele vai ser necessário o indicativo, ou seja, ele tem licença de radioamador para operar. Por quê? Porque ele tem uma potência alta aqui, né? Desbloqueava através de aplicativo, mas é possível o usuário desbloquear com 3 watts. E a legislação diz que você pode operar naquelas faixas livres, né? Na faixa dos 460 MHz, que é aqueles talk about, resumindo assim para o pessoal entender, eles têm 22 frequências que são livres, porém operáveis em meio watt, né? De potência. Aí você não precisa ter a licença de radioamador para operar. Agora, se esse aqui pode passar no processo, ele pode até passar no processo de homologação, mas vai precisar de indicativo de licença de radioamador para poder operar de forma legal, né? Legal. Isso. Tá. Então, é homologável, mas no caso o indivíduo vai ter que estar habilitado, Isso. fazer aquela provinha Isso. que a gente falou. Ele é um rádio que tem conexão Bluetooth. E aí você faz aquela configuração que a gente faz através desse serial aqui, ele faz de forma sem fio através de um aplicativo de celular. Aí você programa os 20 canais de baixa potência e os 20 canais de alta potência através do aplicativo. Só para escutar ou para falar também funciona essa questão do Bluetooth? No caso, ele serve para programação, você não liga cabo nele para programar, e serve também para falar e para escutar. Ele também pode ser conectado através do aplicativo a um fone Bluetooth. Aí você mantém esse rádio no local que você achar mais adequado, a cerca de 5 metros de distância, ele vai estar conectado no Bluetooth, você fala através do Bluetooth, aqui. Uai, que legal, cara. Não, então ele tem umas habilidades a mais aí. Ele tem algumas funcionalidades interessantes através do Bluetooth. Por falar nisso,
habilidades a mais, eu tô vendo aqui outros acessórios aqui, cara. Isso, no caso aqui nós temos os rangesets, né, que são os fones com microfones, né, nós temos vários modelos aqui. O mais conhecido, mais básico é esse aqui, que a gente conecta no rádio e usa como se fosse aqueles operadores de telemarketing, né? Assim, né? Oh, yeah. Nós temos, eles são conectados através desse conector aqui, que esse, no caso, é específico para a maioria dos rádios Baofeng. Você conecta aqui e já está funcionando. Ele não serve no Motorola. O Motorola tem um conector parecido, mas a distância entre eles é diferente. A entrada entre eles tem uma distância menor. Mas basicamente, se você quiser operar, você simplesmente troca essa ponta aqui e coloca ali. Nós temos esse outro aqui, que ele já tem um microfone aqui, ó. Não tem esse microfone sobressaltado, segura por gentileza. A gente coloca ele aqui, ó, no caso. E coloca o fone já aqui no ouvido, dessa forma. Rapaz, geralmente é utilizado por segurança, né, e tal. Eu acho que nesses filmes aí é o que os caras estão usando mais ou menos, não? É interessante, assim, a voz não fica com uma qualidade muito boa, eu já testei. E assim, você tem uma voz parecendo que está dentro de uma garrafa, sei lá. Mas ele funciona bem. Aí você pode esconder, por exemplo, o cara está com um terno, alguma coisa, ele coloca aqui dentro. E também vamos pensar nessas atividades que estão mais dentro do que a gente está tratando aqui, outdoor e tal. Você pode utilizar com as mãos livres. Verdade, cara. Né? Verdade. Então, para quem vai escalar algum local e tal, já está conectado. É bem operacional, então. Bacana, gostei. Para ter o conhecimento que o meu amigo aqui tem, a gente tem que estudar bastante. Mas eu acho que já deu uma luz pra gente. Se você quiser saber mais, deixa aí nos comentários, que eu vou me encarregar de trazer o Almeida. Tudo vai depender dos seus comentários aí. Se vocês comentarem muito aí, o Almeida vai se sentir, né, na solidariedade de vir aqui novamente. Então, gente, é isso aí, Almeida. Brigadão. Obrigado você que ficou até o final. Obrigado os nossos apoiadores. Obrigado aí a JA Rio Militar, que vocês podem encontrar aí coletes de qualidade. É isso aí, esse conteúdo aqui é um conteúdo para sobrevivência, mas também para militares. Então, gente, vai lá, vale a pena, os coletes da JA Rio Militar, que está patrocinando esse conteúdo aqui para vocês, valeu? Um abração e até a próxima!